Que essa palavra traga luz, traga compreensão, traga propósito em nossas vidas. De antemão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Eu estava pensando hoje, até escrevi uma frase e coloquei lá no status do meu WhatsApp, e eu escrevi assim: muitas palavras, é melhor a atitude do que as muitas palavras. Deixa eu só ler como eu escrevi exatamente, que eu estava meditando e eu logo vi que esta era uma boa expressão. Eu escrevi assim: nós não expressamos nossa força com palavras, as atitudes expressam bem melhor. Nós não expressamos a nossa força com palavras, as atitudes expressam bem melhor. Nisso, a razão de que nós estamos no caminho da perseverança, da persistência, no caminho do andar na luz, de viver o sobrenatural, de viver algo extraordinário, de viver algo maravilhoso. É tão profundo essas coisas na nossa vida, porque me perdoa a oscilação, que eu estava procurando uma caneta, mas não achei nenhuma caneta aqui. Eu sempre deixo uma caneta aqui, mas agora não está nenhuma por aqui. Mas tudo bem, vamos prosseguir. 1 Coríntios, eu disse para os irmãos, capítulo 2, quem encontrou aí, já pode fazer essa leitura. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 15. E aí, assim também nós podemos fazer aqui uma comparação com a tradução. Quem leu? Quem encontrou? Pode ler, irmão Tiago. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Isso. Diz assim: mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Muito bem. É da mesma forma que está escrito aqui na minha Bíblia. Alguma tradução um pouquinho mais clara, que possa alguém que desejar ler? Igual, né? Então vamos, na minha diz da mesma forma, Senhor, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O versículo 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É até um pouco profundo, para que nós pudéssemos imaginarmos que temos a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, o discernimento que se faz de você é raso, porque o discernimento daquele que criou todas as coisas é diferente do discernimento daquele que é criado, da criatura. Ninguém vai discernir você se você tem a mente de Cristo. Portanto, como que é identificado um cristão autêntico, um cristão destemido, um cristão maduro?
nas Escrituras Sagradas. O crente que é autêntico, ele é identificado nas Escrituras de vários termos ou expressões. Nós acabamos de ler aqui que o crente é discernido espiritual. O crente espiritual, ele observa a vida de uma forma diferente da que o mundo a observa. Alguém pode te falar, olha, o que está dando dinheiro, o que está dando lucro, o que é financeiro, o que é bom, o que é isso, é aquilo. Olha, eu tenho a chave do tesouro, eu tenho aqui nas minhas mãos realmente a solução para o problema financeiro da pessoa. Mas ele não tem a solução para a sua própria vida. Porque em dado momento, essa pessoa ganha todas as circunstâncias, todos os seus sonhos, conquista todos eles, mas ele em um dado momento quer tirar a sua própria alma, tirar a sua própria vida, dar cabo nela, porque ele não discerne com o mesmo discernimento de Deus. Porque o que é espiritual, aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é diferente. O crente espiritual é aquele que anda no Espírito e não pratica as obras da carne, como está lá em Gálatas 5 e versículo 16. O crente que é espiritual, ele na verdade, ele não vai andar segundo as circunstâncias desta vida. Ele não vai, mesmo ele sendo um ser humano no meio da humanidade, ele não pensa como os da carne, ele não pensa como a carnal, ele tem uma mente diferenciada. Nas reuniões do trabalho, nas reuniões da escola, na reunião do dia a dia, na onde a gente se encontra, até mesmo com nossos familiares, muitas das vezes nós nos pegamos um pouco excluído do meio, porque ele olha para você e fala, se ele abre a boca, ele não vai falar coisa que agrada. Ele não vai, a pessoa já fica imaginando assim, esperando que você fale alguma coisa, porque não vai, ele quer debater, ele quer tirar a sua... mesmo que ele fale uma coisa que está totalmente obsoleta, fora do contexto do que está passando no momento, ele quer deturbar, ele quer confundir a sua mente. Mas o crente que é espiritual, ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Ele pratica as obras do Espírito, ele pratica a obra do amor, a obra da fidelidade, ele pratica a obra da sinceridade. Quando alguém está numa roda em que, por isso que a Bíblia diz assim, olha, não vos assenteis na roda dos escarnecedores, sabe, irmão Rafael, lá em Salmos capítulo 1, ele está dizendo para não nos assentar nessa roda, porque na verdade eles não veem como a espiritual, eles veem como a carnal, eles olham para as coisas desta vida como alguém que alcança as coisas com seus próprios braços, com as suas próprias capacidades. E eu vou te dizer uma coisa, na igreja, na casa do Senhor, aquele que é espiritual, ele entende que assim, olha, eu não vou, deixa que o judeu, eu vou dar essa ilustração aqui, no judeu, eles trabalham a semana inteira. Quando chega na sexta-feira, quando vai dar o pôr do sol, eles 5 horas da tarde ele fecha o comércio. Você pode ir lá, um judeu autêntico, um judeu que guarda a Torá, que é observador do judaísmo, que ele é fiel ao Deus dele, ele não vai mais, se você falar assim, não, mas eu preciso, na verdade, eu tenho um pagamento para você aqui de 1 milhão, mas tem que ser hoje, porque para amanhã já não vai dar. Aí ele fala, então pode ficar com seu dinheiro, porque para mim não tem mais do que, não adianta eu pegar o seu 1 milhão hoje, porque para mim não vale nada amanhã, entendeu? E nós como cristãos,
nós não pensamos muito bem dessa forma. Nós sabemos que é bem assim, porque às vezes as pessoas deixam um pequeno período do seu tempo e acham que vai ganhar. Por exemplo, eu não vou para a igreja agora porque eu tenho horário, nós só temos 3 reuniões, vou falar da nossa aqui. Nós temos 3 reuniões durante a semana. Quinta, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. O domingo é o dia do Senhor, né? Então, terça, quinta e domingo. A gente não deveria marcar compromisso nenhum no dia de domingo. Então, na terça, quinta e domingo, somente 2 horas. Aí alguém fala assim: puxa, eu fiz tanta coisa aqui, mas eu não fiz nada. Eu preciso fazer, mas nesse período das 2 horas, eu preciso fazer mais alguma coisa aqui, porque eu vou ganhar mais um lucro aqui. E sabe o que acontece? Não dá certo. Porque ele está querendo ganhar com os seus próprios braços, ele não está vendo como um ser espiritual. Porque quem é que deu aquele trabalho para ele? Quem é que deu fôlego de vida para ele? Pensa só, quem é que deu a estrutura corporal funcionando, toda ela de uma boa condição? Quem é que deu o entendimento? Quem é que deu o fôlego de vida? Quem é que deu para ele a capacidade de liderar aquele serviço que ele está trabalhando? Quem é que deu para ele o desenvolvimento de toda a atmosfera ao seu redor? Por exemplo, o ar que ele respira, o sol, a chuva, quem é que faz brotar a semente? Quem é que planta? Quem é que deu força para o semeador? Entendeu? Quem é que deu para ele a capacidade de enxergar a luz e ver as cores? Quem é que deu capacidade para ele para se mover um passo apenas à frente? Aí, se nós pensarmos de fato, nós não vamos tirar o nosso único momento que nós temos durante o dia de nos reunirmos para dar glórias ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Existe, você sabe que tem homens que tem Deus falso e vive para ele como se fosse um Deus verdadeiro. Nós que temos um Deus verdadeiro, vivemos para ele como se fosse um falso. Por quê? Vocês sabem que o muçulmano, eles oram por cerca de 10 horas por dia. O budista, eles oram por cerca de 15 horas por dia. Nós, cristãos, oramos 10, 15 minutos por dia. Se orarem 1 hora, o Senhor já se agrada. Mas muitos dos cristãos têm um Deus vivo e age como se fosse morto. Tem um Deus santo e age como se fosse imundo. Não damos realmente, porque entendemos que o Senhor nos libertou. E se o Senhor nos libertou, verdadeiramente sereis livres. E aí, a Bíblia até tem um versículo que diz assim, que nós não devemos usar a nossa liberdade para libertinagem, sermos libertinos, sermos enganadores de nós mesmos. Por quê? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Não é isso que está escrito lá em Filipenses 4? Entendeu? Não posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas o apóstolo Paulo está dizendo isso porque ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe porque ele passou. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Então, como que se identifica um crente disponível para o Senhor? Eu vou usar essa palavra. Um crente, como é que se identifica um crente que é persistente na obra do Senhor? Agora, o crente, ele é identificado como um crente espiritual. E o crente forte, ele também é identificado, um crente resistente, ele é identificado como forte. Veja Romanos capítulo 5, aliás, capítulo 15, Romanos 15, versículo 1.
Porque a verdade é que se somos fortes, por serem fortes, são capazes de suportar as fraquezas dos fracos. Entende? Por serem fortes, são capazes de renunciar a qualquer coisa para não escandalizar os fracos na fé. Exatamente por isso. Fortes aqui não são aqueles que têm uma postura nem só muscular e nem só verbal. Porque algumas pessoas são fortes e são conhecidas por aqueles que levantam um halterofilista que levanta um peso de maior gama, né? Maior, para que ele demonstre que ele é mais forte do que o outro. Aqui não. O capítulo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 1 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É muito ao contrário. O forte aqui, o cristão autêntico, o cristão consistente aqui, ele de fato, ele é um homem forte, mas a força que ele tem, ela não é comparada com a força de um cidadão, de um homem carnal. Ela é comparada com a força de um homem espiritual, porque o homem espiritual, ele entende que a força dele está no Senhor. Então ele suporta a fraqueza daquelas outras pessoas que não têm força nenhuma para agir. Por exemplo, ele age aos opostos. Ele diz que é forte, é poderoso, que ele conquista, que ele sabe mais, que ele é mais resistente. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro forte é aquele que suporta a fraqueza dos fracos. E ele não se agrada a si mesmo. Ele agrada aquele que o alistou para o exército. Ele agrada aquele que o chamou para essa grande obra. É isso que ele faz. O fraco está disposto o tempo todo a ouvir a voz do mestre, a voz do Senhor. Você sabe que agora na tarde eu estava assistindo um filme com a família, nós estávamos todos ali, né? Tá frio, então nós estávamos no sofá e assistindo uma televisãozinha, gostoso, hoje feriado, né? Dia da Revolução, né? Então, eu estava sentado e estava vendo aquele filme, e o filme era um filme cristão, e o homem do qual estava se expressando, ele disse que ele queria ser respeitado. O homem disse: eu preciso, porque diante de uma mulher bonita, diante de uma mulher que tinha uma experiência com a vida, ele alugou uma casa para essa mulher. E na hora que ele foi alugar a casa, ele ficou do lado de fora da porta e pediu para que ela entrasse e olhasse a casa, que ele não iria entrar na casa com aquela mulher e não ia ficar com ela sozinho. Ela não entendeu aquilo, mas na verdade ele estava respeitando a mulher e estava se corrigindo com a sua atitude, uma ética cristã que ele tinha. Então ele não entrava na casa enquanto a mulher estava sozinha lá. E ele, de maneira nenhuma, em todo o filme, ele se postou para negar a sua fé. Ele não tocava, ele a respeitava, sabe? Ele respeitava as pessoas do seu bairro, da sua cidade. O nome do filme é Na Maneira Antiga, do modo antiga. Então, esse comportamento desse jovem, ele só veio ter depois que ele teve um encontro com Cristo. Ele diz que Cristo o encontrou e agora ele tinha uma atitude diferente. Ele procurava respeitar as pessoas e ele queria ser respeitado.
respeitava. Então, o ato dele agir diferente para aquelas pessoas e para as mulheres, todo mundo o conhecia e sabia que ele era um homem honesto com aquilo que ele falava, sabia que ele era um homem que cumpria horas, lugar, ocasião, tudo que ele falava ele cumpria, e ele agia até parecia absurdo para as pessoas o modo que ele agia. Esse modo era um deles, porque as suas palavras eram palavras puras. O filme quer expressar a vida de um cristão autêntico, um cristão maduro de fato. Então, esse filme vem mostrar o que realmente Cristo quer de nós, o que realmente quer Cristo que nós façamos. Sejamos fortes, suportamos os fracos, não nos resistimos a nós mesmos. Outra coisa, a condição de sermos mestres, as condições de sermos sábios, vai tornar-nos mais autêntico cristão, mais perfeito. Veja só o versículo 12 de Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Veja só o que diz aqui. É muito importante, irmão, nós termos uma atitude diferente no nosso comportamento. Eu não estou querendo dizer que nós também não somos fracos, mas eu estou querendo dizer que nós devemos nos apegar com as coisas de Deus para sermos fortes. E o forte não é aquele que é mais do que ninguém. Ele nem sequer tem a ousadia de dizer que ele é forte. O 12 diz assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torneis. Hebreus capítulo 5 e versículo 12. Eu li o capítulo 6. Eu vou ler o versículo 5 de novo. O 5 diz, é isso mesmo. O capítulo 5 de Hebreus, versículo 12 diz assim, porque devemos ser já mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar coisas, sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, de sólido alimento, mantimento. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ou o que o autor aqui de aos Hebreus está querendo dizer? Que o tempo que nós nos aplicamos na casa de Deus, o tempo que nós estamos na casa do Senhor, já deveríamos ser mestre, dominar todo o ensinamento do Senhor Jesus para a nossa vida. Sabe que um judeu, que ele vai para eu não me lembro agora a palavra em hebraico, mas ele tem um período que ele se torna maior aos 12 anos, e quando ele vai passar, não sei se é um mitzvah, não sei se não me recordo agora, mas nesse período ele vai, para ser maduro, para se tornar adulto, ele vai passar por uma sabatina. Ele precisa passar por uma sabatina de pergunta e de uma vivência, porque ele precisa ter decorado 603 promessas de Deus. As 603 promessas de Deus, ele precisa já ter sabido as profecias todas de Deus, para que ele possa então se tornar maior. Porque ele está estudando desde criancinha, ele está indo lá para a sinagoga para aprender, e aí ele passa a ser maduro, ele passa a ser autêntico. Agora nós, cristãos, não temos período nenhum de observação para com essas coisas, ou seja, nós podemos ficar 30 anos na igreja e ainda estamos querendo leite, sabe?
estamos querendo um alimento não muito forte, queremos um alimento fraquinho, porque como se nós fôssemos fraquinhos, nós não nos tornamos maduros com o tempo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12: porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, precisamos voltar todo o tempo a estar aprendendo as primeiras caminhadas no reino de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos crescer, nós precisamos ter maduro. Algumas coisas já nem precisam mais ser ensinadas, porque nós já sabemos muito mais do que imaginamos. Sábio, veja só, Tiago capítulo 3, e vou encerrar. Tiago capítulo 3, que é o livro após o livro de Tiago, de Hebreus, é o livro após. Se você está em Hebreus, você já pode passar um livro à frente, é o capítulo 3, versículo 13. Diz assim, acerca dos sábios, no Senhor, a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amargas inveja e sentimento faccioso no vosso coração, não vos glorieis, nem mintais uns contra a verdade. Olha só, a atitude do sábio e inteligente é mostrar que eles devem ter sincero no seu bom trato, nas suas obras, agir com mansidão, agir com tolerância. O Senhor nos chama cada dia para que nós nos tornemos mais maduros, mais autênticos, mais sinceros com o nosso palavreado, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E eu escrevi, de fato muito importante que as nossas atitudes falem muito mais do que as nossas teorias, as nossas palavras. Agir mais autenticamente é muito mais importante do que falarmos apenas da palavra, porque nós podemos falar e a nossa atitude ser diferente daquilo que nós estamos falando. Então, a proposta do Senhor é que nós tenhamos essa identificação para sermos mais autênticos, sermos mais maduros na fé, mais consistente na casa do Senhor, mais permanente. Então, o crente espiritual, ele é discernido diferente do homem carnal. Ele, na verdade, o homem carnal nem o consegue discernir. E o crente forte, o cristão maduro, o cristão forte, é aquele que suporta a fraqueza do outro, e ele mesmo não se deixa se levar pela sua própria força. Ou seja, não é a sua capacidade, ele não se preocupa consigo mesmo, porque ele se preocupa mais com o Senhor. Então, isso nos vai trazer o entendimento de que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, nos tornarmos sábios, nos tornarmos entendidos e varão perfeito. Por serem perfeitos conforme os padrões estabelecidos por Deus, possui discernimento espiritual para discernir tanto o bem quanto o mal. O varão perfeito, ele tem esse discernimento, ele sabe discernir o bem e sabe discernir o mal. Quando nós não temos essa facilidade, essa mentalidade para saber se o que é certo e o que é errado, logo nós não somos um varão perfeito. Logo nós estamos andando pelos caminhos que
é contrário à palavra do Senhor Jesus. Mas eu chamo a atenção dos irmãos: não vos inquieteis com as coisas desta vida, não vos conformeis com as coisas desta vida, não vos deixeis levar com as coisas desta vida. Estai atento, porque o Senhor tem propósito para a sua vida, propósito para a nossa vida, e podemos crescer e tornarmos mais próximos e mais parecidos com o Senhor a cada dia. Eu tenho uma oração, na voz de oração para com os irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se possível, e olhe para dentro de você, medite, pense, como que você tem sido dia a dia na presença do Senhor, como você está sendo identificado como cristão maduro, como cristão autêntico, ou não, como um cristão que ninguém vê Cristo dentro de você. Senhor, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos ter atitude e ter vivência, Senhor, possamos caminhar, ó Deus, que possa te glorificar, ó Deus, com nossos próprios atos, Pai, com nossos próprios pensamentos, com a nossa maneira de agir, Senhor. Oh, meu Deus, nos faça, Senhor, capazes de discernir como o espiritual, o bem e o mal, Senhor, para que possamos andar pelo caminho reto e nos desviar do caminho errado, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o